Paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa. Nós vamos falar trazer uma mensagem de Páscoa e logo após nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom, a mensagem de Páscoa está em Mateus capítulo 28, versículos 5 a 7, que diz assim: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Pois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. É muito interessante porque nossas irmãs, Maria Madalena e a outra Maria, elas foram visitar ao Senhor no lugar onde ele havia sido sepultado. E quando elas foram até o túmulo, elas foram de madrugada, elas prepararam bálsamos, fizeram todos os preparativos para cuidar do corpo do Senhor, mas quando elas chegaram lá, o Senhor já havia ressuscitado. Bom, é interessante porque Jesus, ele dá um valor enorme a este ato dessas mulheres, porque elas tiveram cuidado de preparar, de fazer um último ato de amor pelo Senhor que havia sido crucificado, mas o Senhor sempre enfatizou muito bem a questão que após a crucificação ele havia de ressuscitar. Então, por mais valor que essas mulheres, que cuidado que essas mulheres tiveram com o corpo do Senhor, mostrasse a sua generosidade, o seu compromisso com Deus, elas foram buscar Jesus em um lugar em que Jesus não estava. Jesus havia ressuscitado, a sua palavra havia se cumprido. Então, muitos de nós procedemos como essas mulheres. Jesus dá valor aos nossos atos, mas muitas vezes, por causa da dor, da tristeza, da angústia, nós vamos buscar Jesus em um lugar onde Jesus não está. Então, nós vamos buscar Jesus no lugar de tristeza, nós vamos buscar Jesus no lugar de angústia, só que Jesus não está lá, Jesus ressuscitou. Então, a mensagem que fica para nós nesta Páscoa não leve as tuas dores, as tuas tristezas para Jesus. Ele ressuscitou. Vá buscar Jesus aonde Jesus está. Hoje o Senhor está nas regiões celestiais e é lá que nós devemos buscar ao Senhor. Então, não leve Jesus para as suas angústias, ele não está lá, mas não leve as suas angústias para Jesus, leve Jesus para o lugar das suas dores, para o lugar das suas angústias. Bom, mas não vamos dar continuidade, isso é só uma introdução. Quando nós voltarmos, e nós vamos voltar em nome de Jesus, aí o Senhor nos dando oportunidade, nós vamos ministrar essa palavra por inteiro. Mas o que nós vamos falar sobre um tema que ele tem mexido com o meu coração, e é uma coisa que faz muito tempo que eu tenho desejo de falar, mas o Senhor não havia ministrado, então aquilo que o Senhor não ministra ao meu coração, eu também não falo. Mas aí ontem o Senhor ministrou ao meu coração, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é a ceia do Senhor. Todos os meses nós, antes de participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós fazemos uma leitura que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 ao 24. E após essa leitura, nós participamos da ceia do Senhor com alegria, nós nos assentamos à mesa com o Senhor e
nós entendemos que quando nós participamos da ceia, os céus e a terra se tocam. É maravilhoso participar da ceia, porque é um culto diferenciado, é um culto em que nós nos alegramos demais no Senhor, é um culto que nós saímos edificados espiritualmente, porque desfrutamos da bênção do Senhor e desfrutamos também da comunhão com o seu povo. É diferente, falando assim de forma, vamos dizer, mais humana, eu não sei explicar para vocês, mas é diferente. Mas a ceia ela é um momento de comunhão com o Senhor e com o seu povo. Inclusive, não é só um culto. A ceia é um lugar onde nós nos assentamos à mesa com o Senhor para participarmos de uma refeição com Ele. E o Senhor instituiu a ceia num momento como esse, na Páscoa, e onde ele realiza uma refeição com os seus discípulos, e aí ele faz o que as pessoas hoje chamam de ressignificação, ou seja, ele dá um outro sentido para a Páscoa, e ele transforma a Páscoa em um memorial no qual ele nos faz relembrar a sua obra na cruz do Calvário. E por lermos esse texto, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, nós muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ouvir o Senhor falar e ouvir o Senhor nos ensinar acerca da riqueza que esse texto possui, e às vezes nós perdemos algumas lições preciosas que elas vão edificar a nossa vida espiritual, e é por isso que o Senhor tem me incomodado para falar sobre esse texto. E nós queremos trazer algumas lições que esse texto nos mostra. Bom, a primeira lição é que quando nós participamos da ceia, nós somos convidados por Cristo para participarmos da mesa do Senhor. Isso é maravilhoso, porque a ceia, irmãos, é um momento único que nós realizamos. A ceia não é um culto que nós realizamos todos os meses. A ceia é um momento único onde nós temos a oportunidade de cumprir uma ordenança divina, tal qual o batismo. Se o batismo é uma ordenança divina, a ceia também é. Os dois são equivalentes? Não, mas os dois são uma ordenança divina, cada um com a sua especificidade, mas são ordenanças divinas, os dois, batismo e a ceia. E eles foram dados diretamente por Jesus. A ceia é ordenada por Jesus, porque na refeição da Páscoa com os discípulos, inclusive Judas, que o traiu, o Senhor diz assim: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Bom, então, quando Jesus nos diz isso, ele está falando o quê? Que você está cumprindo, primeiro, você está cumprindo uma ordenança divina, você não está participando simplesmente de um culto, e sim relembrando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós. Então, a ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós celebramos aquilo que esse fim de semana a Bíblia o que nós chamamos de Páscoa, que, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E qual é o significado da Páscoa para nós? É um memorial da morte do Senhor que deve ser celebrado até a sua vinda. A Bíblia diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando a Páscoa diz que nós devemos celebrar, participar do corpo e do sangue do Senhor, anunciando a sua morte até que ele venha, ele está falando da bênção da longevidade, da nossa permanência em Cristo, até
que ele venha, ou seja, tendo como perspectiva a eternidade. E a eternidade, ela inclui o passado, porque o passado inclui o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ela inclui o nosso presente, porque através da comunhão nós celebramos com Ele, o Senhor, e os irmãos, a obra que Ele fez na cruz, e o futuro, porque nós continuaremos celebrando a ceia até que Ele venha, ou seja, aguardando, nós vamos celebrar, aguardando a sua vinda, e com alegria. A ceia é um culto, então, a ceia ela é um culto que nós temos que ter consciência de que, quando nós nos reunimos para a ceia, nós estamos fazendo para o Senhor. E por que nós celebramos a ceia com uma certa frequência? Ou, no nosso caso, todos os meses? Porque nós entendemos que não é saudável, espiritualmente falando, ficar longos períodos sem refletirmos, sem nos alegrarmos e sem sermos abençoados, edificados na presença do Senhor. Então, se nós ficamos longos períodos sem nos alegrarmos, sem a oportunidade de participarmos de comunhão, ela não é saudável. Assim como nós, nesse período que infelizmente é por motivo de força maior, se nós estamos sentindo saudade dos irmãos, imagine ficar sem participar da mesa do Senhor. É algo que não é saudável. Mas nesse momento nós estamos sem nos ver por motivo de força maior. Mas quando tivermos oportunidade, nós vamos nos reunirmos e nos alegrarmos no Senhor e com os irmãos. Se nós fomos convidados, a segunda lição, né? Se nós fomos convidados para participarmos da mesa do Senhor, nós devemos participar de forma a glorificar o nome dele. Então a ceia, ela é ministrada a todos os crentes em Cristo, batizado nas águas e em plena comunhão com a igreja do Senhor. Plena comunhão, irmãos, exige de nós um autoexame, uma autorreflexão, um exame de nós mesmos. A Bíblia nos ensina assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Bom, então, se nós devemos fazer um exame de nós mesmos, então o exame deve ficar concentrado em nós. Então, na ceia, né, nos preparativos para a ceia, nós devemos olhar para o nosso coração e não para o coração do irmão. O irmão vai olhar o coração dele e você olha o seu. Nós não devemos olhar para o outro. A Bíblia nos ensina a olharmos para nós mesmos. Sempre, sempre. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, a sua palavra, eu vou fazer aqui, essa palavra aqui estabelece os critérios no qual nós vamos fazer o exame. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, vai auxiliar a minha consciência para fazer uma ressonância espiritual da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. E após essa ressonância, o Espírito do Senhor vai trazer à nossa consciência, ao nosso coração, que existe algo que deve ser confessado perante o Senhor. A Bíblia diz: quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. O Espírito Santo, por que o Espírito Santo é tão importante neste momento? Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós devemos fazer esse exame de nós mesmos a partir de dois fundamentos: fé e arrependimento. Fé, através dessa palavra, né? Não é somente a confiança, mas sim essa palavra, porque ela que nos ensina, porque a Bíblia diz, e o nosso credo também nos ensina, ou tá aqui, a nossa declaração de fé, ela nos ensina que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. É a nossa regra de fé e de prática, ou seja, através dessa palavra que nós
encontramos as orientações para dirigirmos as nossas vidas. Nós agirmos na sociedade, agirmos diante da igreja. É a palavra do Senhor que nos orienta. Então o Espírito Santo, através da sua palavra, ela vai trazer a nós o que há de errado na nossa vida para que nós possamos nos arrependermos, confessarmos, deixarmos e sentir a alegria que somente aqueles que foram perdoados sentem. E aí podemos, de forma digna, de forma a glorificar o nome do Senhor, comermos do pão e participarmos do cálice do Senhor, de forma que glorifique ao nome dele. A terceira lição que esse texto nos traz é que a ceia nos ensina a ter uma visão equilibrada da igreja e da própria ceia. Bom, vamos falar da ceia. A visão equilibrada da ceia, ela nos ensina que o Senhor está mais interessado na sinceridade do nosso coração do que a mera participação em um culto ou de um ritual. E o ritualismo, ele é um perigo enorme para os crentes, porque muitas vezes nós podemos participar da ceia, nos assentarmos à mesa com o Senhor, comer do pão, beber do cálice e ainda assim não usufruirmos, não recebermos as bênçãos espirituais daquele momento na participação da ceia do Senhor. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a motivação do nosso coração está errada. Nós colocamos a motivação naquilo que eu vou fazer, ou é só mais um culto, e isso é um perigo. Isso é um perigo, porque muitas vezes você vai estar diante do mar e não vai se banhar nele. E aí, eu até tenho cautela em dizer, nós acabamos desperdiçando uma oportunidade enorme de sermos abençoados pelo Senhor, porque é necessário que nós possamos participar da ceia do Senhor, não como um culto, mas como uma oportunidade de assentarmos à mesa do Senhor e desfrutarmos de comunhão com Ele. E o Senhor, Ele quer de nós, irmãos, comunhão. Ou seja, Ele quer de nós uma adoração que vem de um coração contrito e quebrantado, e não a participação em mais um culto. Porque o Senhor olha mais para o coração do que a participação. Então, muitas vezes nós podemos participar do culto, mas o nosso coração está afastado do propósito divino. Isso é uma visão equilibrada da ceia. Uma visão equilibrada da igreja é quando nós compreendemos que a igreja ela tem muitas qualidades, mas também tem defeitos. Independente de não ser perfeita, a igreja ela foi edificada para a glória do Senhor, e tudo que ela realiza na ceia foi ordenado por Deus, e o evangelho que a igreja prega, ela veio da parte do Senhor. E aí fala, irmãos, mas você está falando isso... por que você está falando isso? Porque eu estou baseado em 1 Coríntios. Eu não estou falando que a igreja tem defeitos e qualidades com base no eu acho. Porque gente para falar eu acho tá cheio. Mas nós estamos baseados dentro da palavra e nós vamos para a palavra. Bom, os irmãos que me conhecem sabem que o que eu vou falar, eu sempre procuro trazer uma referência da palavra. Eu não vou falar porque eu acho. Quando eu falo eu acho, irmãos, eu acho, e aí é a minha opinião. Eu sempre falo, quem assiste as minhas aulas sabe disso, da seriedade com que eu trato a palavra de Deus. O primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ser imitador, meus irmãos, não é imitar a voz e os trejeitos como acontece em alguns lugares. Você vê a pessoa imitando a voz, os trejeitos. Não, isso não é esse tipo de imitação que Paulo está tratando nesse versículo. Não é também como as pessoas fazem por aí de fazer paródias, fazer imitações engraçadas. Também não é isso. Quando Paulo fala de imitação, Paulo está falando de se assemelhar, ou seja,
aplicar os princípios, as referências boas que essa pessoa tem, e eu trago essas referências para a minha vida porque eu considero que essas referências vão orientar a minha vida de forma que, aplicando esses princípios na minha vida, eu vou ser semelhante àquela pessoa. Então Paulo diz para a igreja dos Coríntios, assim: sede meus imitadores, ou seja, apliquem nas suas vidas os mesmos princípios que eu aplico na minha, os princípios quais veio de Cristo. Então, é nisso que nós temos que imitar Cristo. E aí, no versículo seguinte, Paulo diz assim: irmãos, eu vos louvo, ou seja, eu faço um elogio a vocês, porque em tudo vocês se lembraram de mim e guardaram os ensinamentos tal qual os entreguei da parte do Senhor a vocês. Ou seja, e aí Paulo vai discorrer sobre a questão dos costumes, ele vai falar do véu, entre outras coisas. Que a mulher ora com a cabeça descoberta, o homem que o véu, vai falar sobre a questão do véu, que o varão não deve cobrir a cabeça quando está orando. Bom, aí os irmãos vão lá em 1 Coríntios capítulo 11 e vocês leem. E Paulo nos ensina o seguinte, que os coríntios, ao guardarem essa questão de alguns costumes, eles aplicaram de forma correta os princípios que Paulo entregou a eles, tal qual recebeu do Senhor. Então, Paulo fala: olha, eu estou fazendo um elogio a vocês. Olha, aquilo que eu recebi do Senhor, entreguei a vocês, vocês aplicaram direitinho. Glória a Deus pela vida de vocês. E aí, amém. Então, ou seja, mostrou as qualidades da igreja, que a igreja recebeu aquilo da parte de Deus e aplicou na vida delas. Então, Paulo faz um elogio, fala: olha, eu entendo que nisso vocês estão no caminho certo. Mas aí, alguns versículos depois, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, diz assim: nisto, porém, eu não vos louvo, ou seja, eu não faço um elogio a vocês, eu faço uma crítica, porque vocês se ajuntaram não para o melhor, mas para o pior. Ou seja, aí qual é a leitura geral que nós fazemos? Na questão dos costumes, eles acertaram e entraram no caminho correto. Mas na hora da relação, da comunhão com os irmãos, aí eles erraram, eles estavam errando. E Paulo faz um direcionamento, Paulo traz o ensino da forma correta de se relacionar, de ter comunhão com os irmãos a partir da ceia do Senhor. Aí é que vem o texto de 1 Coríntios, capítulo 23 ao 34, que é o que nós lemos todos os meses. Então, esse texto da ceia é a forma correta de celebrar a ceia do Senhor, porque os coríntios estavam celebrando de forma errada. Ou seja, o que estava acontecendo? Olha, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 diz assim: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não, nisso não vos louvo. Entendeu? Então, Paulo está falando assim: olha, vocês estão se reunindo, vocês vão participar da ceia, mas cada um faz do seu jeito. Não. Se nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, nós temos que celebrar a ceia do modo do Senhor. E como? Aí que vem o texto de 1 Coríntios capítulo 23 até o 34. Por isso, qual a leitura? A igreja tem qualidades e são muitas, porque aquilo que ela prega e vive veio do Senhor,
mas também tem defeitos, porque ela também recebeu ensinamento, mas não está aplicando. Então, Paulo traz a orientação para que a igreja seja edificada e a igreja seja aperfeiçoada, porque o Senhor vem buscar a sua igreja e ela tem que subir. Ela tem que subir, não, ela vai subir como uma noiva arrumada, adornada, para encontrar-se com o noivo. Glória a Deus. Então, Paulo vai falar o seguinte, ele diz assim, ele traz uma visão equilibrada sobre a igreja, porque ele consegue enxergar as muitas qualidades da igreja, mas também os seus defeitos. E a visão equilibrada está onde? Enxergar as qualidades, enxergar os defeitos e não se decepcionar com isso. Porque o que está acontecendo? As pessoas têm uma visão equivocada da igreja porque ela tem que ser perfeita, ela tem que ser do jeito que me agrada, não do jeito que agrada a Deus. Ela tem que ser do jeito que me agrada e aí eu quero que a igreja se comporte do jeito que eu quero que ela seja. E não é isso. Não, a igreja tem defeitos, tem muitas qualidades, mas independente de ter defeitos e qualidades, a origem da igreja é divina, não é humana. Os defeitos são humanos, mas a origem da igreja, o propósito da igreja, o propósito com o qual a igreja foi fundada, ela é divina. Então, isso nós temos que ter esse equilíbrio, que por mais defeitos que tenha, a igreja ela pertence a Deus. E o evangelho que a igreja prega, ela vem do Senhor. Então, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E é interessante porque, tanto no versículo 2, né, que ele fala assim, na parte B, que fala assim, e de mim retendes os preceitos como eu vos entreguei, no versículo 23 também. Ou seja, tanto na questão dos costumes, quanto na questão da ceia, tanto nos erros quanto nos acertos, Paulo fala a mesma coisa. Olha, o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Aí o fato de não conseguir aplicar, aí é uma outra questão, mas o importante é entender que tudo aquilo que a igreja faz vem do Senhor. E ter muitas qualidades ou muitos defeitos, isso não é um problema, né? Nos mostra que, independente disso, vale a pena servir ao Senhor na sua igreja e lutar pela igreja. Porque a igreja ela tem o tesouro guardado no vaso de barro, que é a verdade da palavra de Deus e da revelação divina mediante Cristo. Por isso nós não desanimamos, por isso que nós lutamos pela igreja, porque sabemos em quem colocamos a nossa confiança e devemos lutar pela pureza da igreja do Senhor. E a última lição, sobre o texto da ceia, a ceia ela nos traz a consciência do verdadeiro serviço. Quando nós participamos da ceia, nós entendemos que o verdadeiro servir a Deus está acima do nosso estado emocional, das nossas condições, ela está acima de tudo. Ou seja, muitas pessoas elas desejam servir a Deus ou adorar a Deus se tudo correr bem ou se tudo estiver bem, se eu estiver alegre, se as contas estiverem pagas, se eu não tiver nenhum problema familiar, se o time vai bem no campeonato e por aí vai. Aí se tudo correr bem, aí eu vou adorar a Deus, aí eu vou servir ao Senhor, eu vou na ceia com alegria. Tá errado. Infelizmente, é uma forma equivocada de adorar a Deus. É aquilo que nós chamamos de meritocracia espiritual, ou seja, eu preciso estar bem porque aí eu vou conseguir. Não. Isso não, a questão do servir a Deus não está ligada aos seus méritos, não está ligada às suas condições. Servir a Deus está ligado à disposição do seu coração. Independente do estado que você esteja passando, aí nós nos colocamos a servir a Deus acima de todas as coisas. Bom,
Deixa eu deixar algumas coisas claras. Passar por grandes problemas, meus irmãos, não pode te impedir de servir ao Senhor conforme as tuas forças. Vamos deixar bem claro. Há casos em que há certos problemas que dificultam o serviço a Deus, mas isso não pode te impedir de servir. Ou seja, quando você tiver condições, você deve se dispor a realizar a obra do Senhor, o serviço ao Senhor. O que nós estamos falando é que muitas pessoas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, perdem a disposição de servir a Deus. Querem desistir vê um problema e quer desistir, quer largar tudo, quer deixar de servir a Deus e fazer a sua obra. E esse não é o propósito correto. E qual é a base para eu poder te falar isso? O próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, na noite em que Jesus foi traído. Entendeu? Na noite em que Jesus foi traído. Foi o próprio Senhor que trouxe essa palavra a Paulo, na noite em que ele foi traído. Ou seja, Jesus ele foi traído pelo discípulo em que ele pôs a sua confiança. Jesus confiava em Judas? Vou te fazer uma pergunta. Você confiaria o seu dinheiro a qualquer pessoa? Não, eu também não. E Jesus também não. O Senhor foi traído por Judas, o amigo ao qual deu cargo de confiança do grupo de discípulos, que era cuidar da bolsa. E o Senhor Jesus relatou a Paulo essa traição. E essa traição ela adquire um propósito na questão do serviço ao Senhor e na instituição da própria ceia. Porque nos ensina a lidar com o mal que as pessoas cometem contra nós. E muitas vezes essas pessoas são pessoas próximas a nós. E existem pessoas que nos são próximas e nos traem, são próximas e nos abandonam, são próximos e nos viram as costas, falam mal de nós e nós ficamos sabendo. E quando nós sabemos, qual é a nossa postura em relação a elas? O Senhor sabia da traição de Judas. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico sabe, ou se você é só olhar para o texto, na noite em que Jesus foi traído, Jesus sabia da traição, tanto é que quando ele está, os discípulos perguntam, quem é? Aí Jesus fala, aquele que eu estou com a mão ali no bocado de vinho. Então, e quando Judas toma a ceia, aí Jesus fala para Judas, o que tens de fazer? Faz-o depressa. E aí ele vai embora e vai entregar Jesus aos sacerdotes. Então, mas voltando à questão, como é que a gente lida com o mal que as pessoas cometem a nós, né? E às vezes, esse mal que é cometido muitas vezes entristece o nosso coração e perdemos a disposição de servir ao Senhor por causa disso. E algumas pessoas não conseguem lidar com isso e encontram dificuldade em servir ao Senhor. E são pessoas que ficam amargas, ressentidas, distantes, mas nós temos que olhar para o exemplo que o Senhor nos dá. E a palavra do Senhor é muito clara. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e serviu a todos, indistintamente, inclusive aquele que o havia de entregar. Ou seja, Jesus serviu o traidor. Para dar eu estou dramatizando aqui para vocês darem essa pausa, né? Falar, meu Deus, como pode? Então. Eu imagino que algumas pessoas estão pensando, meu Deus, Jesus tinha sangue frio. Se fosse comigo, só se eu tivesse sangue de barata, eu não aguentaria, né? E como
como é que a gente lida com isso? Com o mal que é feito a nós por pessoas que nos são próximas, pessoas que nós amamos e confiamos. Nós lidamos com isso de duas formas, né? Primeiro, tendo consciência da nossa identidade espiritual, sabendo quem nós somos diante de Deus. Nós temos vida transformada, vida com Deus, e nessa hora em que o mal nos atinge o nosso coração, atinge a nossa alma, nós temos que entender quem nós somos diante de Deus e não buscarmos vingança. Por quê? Eu já ensinei algumas vezes, eu sempre falo que quando nós buscamos a vingança, nós estamos correndo num perigo gravíssimo. Por quê? A Bíblia diz em Romanos que minha é a vingança, e também nos Salmos, minha é a vingança e eu a recompensarei, diz o Senhor. Minha é a vingança e eu a recompensarei, diz o Senhor. Bom, se o Senhor diz, minha é a vingança, se eu tento me vingar, eu estou tomando o lugar de Deus, eu estou sendo um usurpador. Então, não cabe a mim tomar a vingança, mas colocar esse mal diante do Senhor. E o Senhor fará justiça por nós, no tempo dele, na forma dele, e ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que cabe a nós? Colocarmos esse mal diante dele e não deixarmos esse mal tomar conta do seu coração e nem tirar de sua disposição em servir a Deus. Por quê? Porque quando você tem consciência daquilo que você é diante de Deus e na presença do Senhor, ainda que te façam mal, você vai ter um coração bondoso e pagar o mal com o bem. E sabe por que a gente paga o mal com o bem? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Só por isso. Nós somos filhos de Deus. O Senhor cuida de nós, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira. Então, mesmo que te façam mal, coloque diante de Deus. Ponto. Quando Judas deu o beijo da traição em Jesus, o Senhor Jesus disse a ele, amigo, a que vieste? Judas foi chamado de amigo. E o Senhor perguntou, qual é o teu propósito, Judas? Qual é o teu verdadeiro propósito? O Senhor estava dizendo a Judas, Judas, você tem graves defeitos de caráter, você tramou o mal contra mim, você me traiu, mas ainda assim eu te amo e te considero um amigo, porque Judas, eu não posso, por mais mal que você tenha feito, sendo meu amigo, eu não posso deixar o mal que você fez entrar na minha alma, porque se o mal entrar na minha alma, eu vou perder a minha identidade, que é filho de Deus. E se eu deixar o mal entrar na minha alma, eu vou ser igual a você. Tremendo, né? Tremendo. Você me fez o mal, mas eu não vou deixar esse mal entrar na minha alma, porque no meu coração habita a presença do Deus vivo. E onde habita a presença do Deus vivo, o mal não pode ficar. Amém? Então, não deixe o mal entrar no seu coração, porque se você deixar o mal entrar no seu coração e esse mal que foi feito tirar a sua disposição, a sua alegria de servir a Deus, você acaba se tornando semelhante àquele que te fez mal, ou seja, eu me torno aquilo que eu critico. A segunda forma de lidar com o mal que nos é feito por pessoas a quem nós amamos é o seguinte, a forma de lidar com a maldade que fazem com a gente é colocar o serviço ao Senhor como propósito do nosso coração, o propósito de vida. Porque Jesus foi traído por Judas, ele seria negado por Pedro, abandonado pelos outros 10, mas o Senhor sabia que nada disso, nada do abandono, a negação, a traição, poderia atrapalhá-lo no cumprimento do propósito do Senhor. Porque quando nós colocamos a realização da vontade do Senhor como nosso propósito de vida, o Senhor nos dá graça para lidar com os males da vida, ou que as pessoas nos fazem, perdoando, e claro que o perdão é um processo.
né? Não é simplesmente, perdoei, senti de... Não. Perdão é processo, é tratar, é o tratamento do Espírito Santo em nossa vida, nos purificando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. E aprendendo a confiar nele e nos ensinando que todo o mal deve ser pago com bem. Vou falar para você, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Existe um tempo, né? Existe um tempo, mas o que não pode haver é perder a disposição em perdoar, em ser um coração perdoador. E o perdão, ele nos ensina a acabar com a meritocracia. Eu sempre falo que é um processo difícil, complicado, mas quando você perdoa, você fica mais leve, você fica... vocês não... quem tem dificuldade em perdoar, vocês têm uma dificuldade enorme, é um peso na alma. Tudo aquilo que toca fica com uma ferida aberta, tudo aquilo que quando alguém toca no assunto ou fala o nome da pessoa que te fez mal, isso te traz um mal enorme, isso não te faz bem. Perdoa em nome de Jesus. E quando procedemos assim, irmãos, com o coração perdoador, entendendo que ninguém é digno, perdão, não é que ninguém é digno, é que não há coração de pedra que não possa ser tocado pelo Senhor, nós entendemos de verdade que participar da ceia do Senhor de modo digno é ter a alegria de assentar-se à mesa com Ele, e pois o que há de melhor na ceia do Senhor é a companhia daquele que nos convidou a participarmos juntamente com Ele e com o seu povo. E não só participar, mas fazer isso constantemente até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor. Amém.